E o versículo 6, nós vamos apenas dar, assim, um pontapé inicial, e à noite a gente vai continuar para, assim, estar indo para o término dessa série de mensagens. Depois vamos ter uma conclusão ainda, pelo menos mais um domingo. Mas o versículo 6, em muitas Bíblias, antes de começar, ele tem uma letra grande, diz assim, a lição do Senhor. Realmente é isso que Deus quer fazer com o profeta, e é isso que muitas vezes Deus precisa fazer com a gente. Ele precisa ensinar algumas lições, né? E algumas lições que Deus nos ensina, elas são bem didáticas, bem pedagógicas, né? Muitas vezes a gente aprende, não é na teoria, é na prática, né? E com Deus não é diferente, né? Porque tudo aquilo que a gente aprende na teoria, geralmente a gente esquece, né? É por isso que muita gente vai para a escola e fala assim, mas para que eu vou aprender isso se eu nunca vou usar isso, né? Quem nunca fez essa bendita pergunta, para que eu vou aprender isso se eu nunca vou usar isso? Muitas vezes você passa por isso, por que eu preciso aprender se eu não vou usar isso? E na vida espiritual, né, muitas vezes não é diferente. Então, às vezes, Deus precisa deixar acontecer na prática. E o versículo 6, né, ele é um versículo que, se ele for lido fora do contexto, ele é mal interpretado. Diz assim o versículo 6 do capítulo 4 de Jonas, para a gente começar a entender a lição que Deus quer nos dar. Fala assim, então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Meus irmãos, que lição profunda existe nesse único versículo. Se você tirar ele fora todo o seu contexto, por isso que a gente nunca pode ler um versículo fora do contexto geral da Bíblia, né? A gente aprende, quando a gente começa a estudar teologia, tem uma frase assim, um texto, né, fora, né, do seu contexto, ele é puro pretexto para a heresia, para a gente inventar as coisas. Quando tira um texto, a gente pode, da Bíblia, a gente pode inventar tudo, dizer que ele fala tudo, mas aqui, o que vai acontecer? Para você entender, Jonas estava descontente com Deus. Capítulo 4, já falamos isso, começa com Jonas descontente, está virado com Deus. Veja bem, Jonas está virado, se você olhar lá no versículo 1, diz que Jonas está virado, Jonas estava revoltado com Deus, Jonas não queria que Deus fizesse aquilo, que era fazer o quê? Livrar a cidade de Nínive da destruição. E aí ele foi para fora da cidade, porque Jonas queria, com a sua raiva, com o seu ódio, ver literalmente o circo pegar fogo. É isso que ele queria. E tem muita gente na igreja que trabalha assim, quer ver o circo pegar fogo. Ele não quer ver o bem de ninguém, ele só quer ver o seu bem, que ele é interesseiro. Muita gente é assim. E Jonas não é diferente de nós, né? E quanto mais eu leio o livro de Jonas, mais eu me identifico com Jonas. Quanto mais eu leio o livro de Jonas, mais eu vejo que a igreja do Senhor se identifica com Jonas. E quanto mais eu leio o livro de Jonas, eu vejo como nós somos desobedientes à voz de Deus. Como nós somos desobedientes à voz de Deus. Nós queremos impor a nossa vontade. E a Bíblia diz que a nossa vontade é egoísta, a vontade do ser humano é egoísta. E nós queremos impor, né, a nossa vontade para Deus, né? E alguns anos atrás surgiu uma tal de uma doutrina, né, aí, herege, né, que dizia que eu determino o que Deus tem que fazer. Como é que eu posso determinar ao Deus Todo-Poderoso, que tem a sua vontade boa, perfeita e agradável, eu, um ser humano, pecador, imundo, como é que eu vou determinar uma coisa para Deus? Se Deus tem a vontade boa, perfeita e agradável, e a minha vontade é egoísta, é maligna, diabólica, conforme diz a Bíblia, como é que eu posso impor alguma coisa para Deus? Mas isso foi surgindo nos nossos arraiais, nos nossos meios. E Jonas não é diferente de nós, ele queria impor a sua vontade para Deus, que era que Deus destruísse a cidade de Nínive. Essa era a vontade de Deus, de Jonas, melhor dizendo, ele queria impor a sua vontade para Deus. Mesmo Deus não desejando isso, mas ele queria impor. Como ele não conseguiu, ele vai se justificar, conforme fala no versículo número 2, que ele orou para se justificar. Você vai ver aí que o tempo todo, essa é a segunda oração que Jonas faz, né? A primeira
foi pedindo misericórdia, e a segunda para justificar, né, os seus erros aí. Ele quer justificar e ele sai para fora da cidade. Lá fora da cidade, ele construiu uma cabana, uma coberturazinha lá, que era comum naquela época, né, existiam muitas pessoas que eram nômades, né, que viviam viajando né, no meio do deserto, então eles construíam cabanas para cobrir eles do sol, né, para aliviar um pouco o calor do deserto. E Jonas fez igual, mas a gente nota que essa cabana não era muito boa, essa cabana não estava perfeita. E aí Deus vai ensinar uma pequena lição para Jonas. Deus vai ensinar essa lição. E aí Deus ele faz, né, que uma planta, aqui a gente não sabe exatamente que tipo de planta era essa. Existem várias especulações, mas deveria ser uma planta que tinha ramos muito grandes para fazer uma cobertura. Alguns dizem que era algumas ramas de pé de abóbora, né, que foi crescendo, né, a gente poderia dizer até chuchu, né, que vai, né, crescendo assim. São especulações, né, que são ramos que vão crescendo, né, vão espalhando aí, e fez uma cobertura, né, fez uma cobertura. E é interessante que a palavra que mais chama a atenção aqui é o final do versículo número 6, que diz assim: Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Se você olhar aqui, em todo o texto de Jonas, esses 4 capítulos aqui, é a primeira vez que se usa a palavra que ele se alegrou. Em momento nenhum, né, desse capítulo aqui, desses 4 capítulos, você vê Jonas se alegrar por alguma coisa que Deus fez. Em momento nenhum, ele se alegrou. Ele apenas se alegra aqui, por quê? Porque a sua alegria é egoísta e interesseira. E aí por isso que eu digo que nós, muitas vezes, nos identificamos com Jonas, ou mais uma vez, ficamos com Jonas, por quê? Porque muitas vezes nós só temos alegria quando nós somos diretamente abençoados. Muitas vezes a nossa alegria é assim. Quando nós somos beneficiados, nós nos alegramos. Mesmo que para isso, outra pessoa saia prejudicada. E muitas vezes é assim. Às vezes alguém está sendo prejudicado e a gente ainda tem coragem de dizer, não, foi o Senhor que o fez. Muitas vezes ainda tem coragem, foi Deus que permitiu. Muitas vezes nós ainda usamos essa expressão, colocamos Deus como se Deus fosse injusto, né? Colocamos, o outro está tomando prejuízo, que a culpa é dele. Eu estou levando vantagem que não deveria levar, é porque Deus permitiu, meu irmão. Que Deus permitiu, né? E Jonas aqui, ele se alegra, né? É uma alegria interesseira, egoísta. E muitas vezes nós fazemos exatamente assim. A nossa alegria, ela só interessa quando nos convém. Quando eu sou o único beneficiado, eu ou a minha família. Eu a única família. Sabe, isso é uma questão, meus irmãos, de moral, muitas vezes. É de moral, a gente parar e pensar, né? É uma questão ética, para a gente parar e pensar, daí a gente coloca Deus nesse meio, quando eu sou beneficiado. Por algumas circunstâncias que, às vezes, eu recebo um favor, né, para burlar uma pequena fila, né, que tem quilométrica de algumas pessoas, e eu, né, vou lá e peço um favor. Quando eu recebo alguma coisa que eu não preciso, eu poderia ceder em benefício de outra pessoa. Então, muitas vezes me traz a alegria de alguns benefícios que eu recebo, sabendo que outros estão sendo prejudicados porque eu estou sendo beneficiado. E muitas vezes eu ainda coloco Deus no meio da história. Foi o Senhor que o fez. Será que foi o Senhor que fez mesmo? Muitas vezes. Será que tudo aquilo que eu coloco como bênção é de Deus? E será que tudo aquilo que eu coloco muitas vezes como maldição é do diabo? Né? Porque nem toda bênção é de Deus, meus irmãos. Que eu acho, né, que é bênção é de Deus. E nem toda maldição que eu digo que é maldição é de Deus também.
Então, a gente tem que parar, né, e refletir nisso. Né? Quando os discípulos chegaram para Jesus e viram lá um homem cego, eles perguntaram, mas Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foram ou foram os pais que pecaram? Porque ele está cego, porque já achavam que a cegueira era uma maldição. Né? Era um pensamento popular que não muda muito. Se alguém está passando por uma dificuldade é porque está em pecado, né? Porque fez alguma coisa de errado. É o castigo do Senhor. Aonde está escrito isso na Bíblia? São nossos julgamentos. É o mesmo caso de Jó. Passando por tudo aquilo, os amigos dele já decretaram, Jó, você fez uma coisa de errado. A gente não sabe o que é, mas a gente tem certeza que você fez alguma coisa de errado. E aqui, Jonas, né, ele se alegrou porque uma planta apareceu ali. Não sabemos se ele aqui atribui isso a Deus, né? Exatamente, ou se ele atribui isso à obra do acaso, né? Porque ele era um camarada de sorte, não é verdade? Mas é para nós pensarmos nisso, de que ele se alegrou. Veja bem como nós somos mesquinhos. Ele se alegrou apenas por um pezinho de planta. Uma plantazinha simples. Ele se alegrou apenas com isso. E veja quanta coisa ele passou desde o início lá do capítulo 1. Né? Ele não se alegrou, não fala que ele se alegrou quando Deus chamou ele, né? Pensou Deus falando com você, olha, meu servo, eu estou escolhendo você para fazer essa missão, né? Deveria ser uma honra, tanto para Jonas, para qualquer um de nós. O que ele fez foi fugir. Ele não se alegrou de uma maneira sobrenatural quando ele estava lá no ventre do peixe, ele ia morrer. Ali, seja afogado, sufocado lá, comido, triturado pelo peixe. Não diz, olha, eu estou alegre porque Deus, né, me libertou. Ele não se alegrou quando Deus novamente deu uma oportunidade, falou com ele, Jonas, vai de novo. Ele não se alegrou. Mas por causa de uma planta insignificante, ele se alegrou. Veja como nós somos egoístas. Tantas coisas para nos alegrarmos. E geralmente a gente se alegra e se preocupa com coisa tão insignificante. Não é verdade? Né? Eu penso aqui, é mais ou menos assim, né? Como você se alegrar com a picanha e com o jiló, né? A gente gosta de jiló, né? Eu só lamento, mas se alegrar com o jiló, né? Mas vai saber, né? Eu me alegraria com a picanha, não é verdade? Mas é isso aí que o cara se alegra. Deus deu tanta picanha, tanta coisa boa para ele, e ele vai se alegrar com o tal do jiló lá, sei lá o que for, chuchu, abóbora, ele vai se alegrar com aquilo. E diz que ele, e o texto é forte, né? Que ele ficou alegre de sobremaneira. Mas, como diz o outro, espera que Deus vai fazer. Muitas vezes Deus permite que certos desejos do nosso coração se realizem. Por tanta insistência, a gente insiste, Deus está falando, não faz, não faz, não vai dar certo. E está ali, e você está insistindo, aí Deus te dá uma lição, Ele precisa permitir, para depois te dar uma lição, né? Como é que costuma dizer no popular, a alegria de pobre dura pouco. Deus deu, mas também tirou, para ensinar uma lição para ele. Isso é a lição principal que a gente vai ver depois mais para frente. Muitas vezes Deus vai permitir coisas na sua vida que você vai se alegrar de tal maneira, mas não era para você receber, mas por causa da sua teimosia, por causa realmente da sua falta de comunhão com Deus, da sua falta de sensibilidade espiritual, Ele vai deixar. Porque Ele vai ter que te ensinar. Porque, sabe, muitas vezes as pessoas procuram como pastor, né, para falar alguma coisa da sua vida, alguma coisa que ela quer resolver, né? E quando a pessoa chega para mim, seja lá o que for que ela deseja fazer, eu sempre pergunto para ela, você está me comunicando ou me consultando? Porque existe uma diferença entre comunicar e consultar. E muitas vezes a gente chega para Deus e diz, Deus, eu estou te comunicando que eu quero isso.
Nossa oração é dessa maneira. Agora, quando a gente é humilde, você, Deus, eu estou te consultando, isso vai ser bom para mim? E quando a pessoa chega e fala que está me comunicando, eu falo, então Deus te abençoe. Por quê? Porque ela já chega bem dizendo, olha, eu já orei, Deus já disse para mim, já revelou, né, o anjo já apareceu, o mar já se abriu, já andei por cima das águas. E vou falar o que para ele? Quem sou eu? Eu não vi mar abrir, eu não vi anjo descer, anjo subir. Deus te abençoe. Vou falar o que para ele? Porque a minha experiência diz, tudo que eu disser para ele, ele vai ficar chateado comigo. Aí eu falei assim, Senhor, quem sou eu? Se o teu Espírito Santo não convence ele, não convence ele. Você vê, foi o caso de Jonas. Deus foi fazendo tanta coisa e não convenceu ele. Então agora eu preciso ensinar uma lição para ele. Mesmo que seja uma lição pequena, mas preciso ensinar. E muitas vezes a nossa vida é assim que Deus trabalha. Porque se eu estou apenas comunicando, é porque eu já tomei a decisão. Agora, se eu estou consultando, é porque eu quero saber o que a outra pessoa que tem mais experiência do que eu, né? Então eu vou o quê? Eu vou comunicar aos meus pais ou vou consultar os meus pais? Eu deveria consultar os meus pais. Mas muitas vezes os filhos querem só comunicar, a decisão está tomada, né? Eu deveria consultar os meus líderes espirituais ou comunicar? Muita pessoa chega já comunicando, a decisão está tomada. E aí? Como trabalhar nessa situação? É dessa maneira que Deus trabalha com Jonas. É dessa maneira que muitas vezes Deus trabalha com a gente. Às vezes Ele vai permitir que momentaneamente você faça aquilo, só que muitas vezes o preço é muito alto. Aqui foi algo simples, apenas, né, a gente vai ver depois a morte de uma plantinha. Mas muitas vezes, meus irmãos, o preço que nós pagamos pela desobediência, esta alegria momentânea, tanta coisa para se alegrar no Senhor, Ele vai se alegrar por um pé de planta. É isso que a gente faz. Tanta coisa para a gente se alegrar em Deus. A gente vai se alegrar com as coisas do mundo. Ele teve tanta coisa para se alegrar. A salvação dos marinheiros no navio, a salvação dele do peixe, a salvação daquela cidade. E ele vai se alegrar com uma coisa material. Um pezinho de planta que estava apenas cobrindo o quê? O sol da cabeça dele. Veja como ele era egoísta. Veja como nós somos egoístas. Tantas coisas maravilhosas para nos alegrarmos. E muitas vezes a gente se alegra com coisas que são passageiras, que depois as consequências são tremendas. Eu quero que você abaixe a sua cabeça agora, nesse momento. Entenda que existe a alegria do mundo, que é passageira. E diz a palavra de Deus que a alegria do Senhor é a nossa força. Essa é a verdadeira alegria. Existe essa alegria de Jonas, que é passageira, e muitas vezes a gente sente essa alegria, que é a alegria humana, né, de alguma decisão, de algo que eu recebi. Existe a alegria de Deus, que é maravilhosa, que é permanente, que é eterna. Mas muitas vezes, por causa de pequenos momentos de alegria, eu troco a alegria permanente do Senhor, que me dá força para continuar, eu troco por uma alegria passageira do homem. Foi o que Jonas fez. Jonas trocou uma alegria do Senhor, que poderia ter durado muito mais, porque depois disso a gente não ouve falar mais de Jonas. Que o próprio Deus cansou de Jonas. Jonas poderia ter feito um ministério gigantesco, maravilhoso ali, milhares de pessoas se converteram ali, né? E ele perdeu a bênção, trocou a sua alegria, que seria eterna, né? Aquela alegria de ver almas sendo salvas, aquele ministério ali maravilhoso, né? Poderia ter sido um movimento missionário que poderia ter se espalhado não apenas pela cidade de Nínive, mas ele evitou as bênçãos de Deus. É o que acontece muitas vezes com a gente. A gente troca uma bênção permanente por uma bênção passageira. E aí a gente perde, né, o restante das bênçãos de Deus. Vamos orar. Pai, que Deus de amor, graças te dou pela tua palavra, pois ela tem tantos ensinamentos, Senhor. Pai, que nessa manhã a gente aprenda que a alegria do Senhor, a tua alegria, nos dá força para continuar, é a nossa força. Mas esta alegria do mundo é momentânea, passageira e diabólica, Senhor, e que leva à destruição. Desperta a tua igreja
a ter uma alegria permanente em Ti. No nome de Cristo Jesus é que eu oro, Pai, hoje, no Teu amor, na graça e na paz do Teu Filho e nas consolações do Teu Espírito Santo, hoje e todo sempre. Amém.